pregador agora não está a ver esboço. Disse, mas não tem um tema. Disse, pode pregar de Gênesis a Apocalipse. Vamos te ouvir. O americano pregou. Ele não está acostumado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, a pregação acabou. E aí eles gostaram muito. Depois entraram num processo de oração. E eles oraram da hora em que o pregador parou até às 16 horas. Mas com uma alegria, um quebrantamento, choro. Tem vídeos na internet sobre esses cultos. Lá das igrejas clandestinas. E disseram, pode vir mais amanhã? Ele disse, amanhã é para pregar daqui horas. Amanhã já pode ir das 8 que você chegar até 19. Então podemos entender por que entre nós o avivamento tarda a chegar. É que nós fechamos os olhos já com vontade de abrir. Começamos a ouvir a palavra com vontade de parar. Nós não temos desejo por um avivamento. Nós não desejamos pela manifestação da glória de Deus. Aleluia. Para mim o domingo passado foi maravilhoso. Para muita gente foi penoso. Demorou muito. Para mim só estava a começar. Eu não queria nem sair daqui. Quando todo mundo foi embora, eu ainda queria ficar. Porque o meu corpo ainda estava no vibrador, desejando alguma coisa além. Porque eu creio que existe alguma coisa além do que temos visto, temos ouvido, temos experienciado. Existe alguma coisa além. Existe algum prazer que ainda não experienciamos. Existe algum desejo que ainda não exploramos. Existe alguma manifestação que ainda não experimentamos. Então, amados, precisamos outra vez desejar profundamente o conhecimento da palavra de Deus. Quem deseja? Quem deseja a palavra de Deus? Quem deseja? Eu li o primeiro livro da Bíblia. E hoje eu li o primeiro capítulo da Bíblia. Começamos então trazendo o nosso pensamento a partir do primeiro versículo da Bíblia. Então o primeiro livro, do primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia. E ele é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como antes da viagem tratei sobre criação, queda, redenção e glorificação, hoje eu queria só parar na criação, para no próximo domingo tratar só da queda, e no outro domingo tratar só da redenção, e depois falar da glorificação. Por que criação? Criação é doutrina. Doutrina da criação é uma doutrina bíblica, e eu posso chamar ela a primária das doutrinas, a primeira doutrina, porque dela dependem todas outras. Sem a criação nós não temos acesso à queda, porque a queda só se dá a partir da criação. Só pode haver queda aonde havia uma criação perfeita, criada por Deus para seu nome ser glorificado. Quando nós perguntamos, por exemplo, por que fomos criados? É uma pergunta interessante, é uma pergunta teologicamente necessária. Por que fomos criados? A resposta simples seria, nós fomos criados para que Deus fosse glorificado. Alguém diga comigo, fomos criados para que Deus fosse glorificado. Fomos criados para que Deus fosse glorificado. Ou deixa melhorar, fomos criados para a glória de Deus. Então Deus criou todas as coisas para que dela Deus desse glória. Deus criou as plantas para lhe glorificar. Deus criou os animais para lhe glorificar. Deus criou a terra para lhe glorificar. Deus criou o mar para lhe glorificar. Deus criou os rios para lhe glorificar. Deus criou os peixes para lhe glorificar. Deus criou o homem para lhe glorificar. E o salmista acerta quando diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque Deus concedeu fôlego. E o fôlego é uma expressão do louvor. É uma expressão da adoração. À medida que o homem respira, ele respira para a glória de Deus. Ele respira para que Deus, que é o dono e a fonte da vida, receba todo o louvor, toda a glória, toda a adoração para todo sempre. Amém. Então, nós fomos essencialmente criados para a glória de Deus. É por isso uma vida que não glorifica a Deus, ela está em pecado. Ela não cumpre o propósito pelo qual Deus o criou, ou a criou. Se alguém vive para si, não está a viver como Deus o criou. Porque nós não fomos criados para vivermos para nós. Nós fomos criados para viver para Deus. Se você vive para as tuas roupas, vive para o teu jogo, vive para os teus prazeres, vive para os teus desejos, você não está a cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. E isso vamos explicar no próximo domingo, quando falamos da ok? Quando falamos da armatologia, que é, na verdade, a doutrina do pecado. Então nós precisamos perceber primeiro aqui que nós fomos criados por Deus. E nós, glória de Deus, como diz as escrituras, criação por ele
são todas as coisas. Quando Ele é porque nós somos pertença dele. Todo homem é pertença de Deus por criação. Todo homem formado por Deus, criado por Deus, é pertença dele. E nisso você pode incluir teu tio ímpio, teu vizinho ímpio, pode incluir o feiticeiro do bairro. Todos são criaturas de Deus. Foram criados por Deus. Quando você vê alguém dizer, por exemplo, eu também sou filho de Deus, provavelmente ele está dizendo que eu sou criatura de Deus. Eu fui criado por Deus. Ele está a assumir que houve então um criador para a sua própria vida. Então a doutrina da criação, ela é doutrina essencialmente bíblica, essencialmente cristã, porque dela emanam todas as outras doutrinas. Nós não teríamos como falar da queda se não falarmos da criação. Caímos de quê? Descaímos de quê? Caímos da onde? Então a criação, ela forma um campo propício para entender também a queda. Deus criou os céus e a terra. Essa é a afirmação primária da Bíblia, é a primeira afirmação das Escrituras, e isso revela então um Deus criador. Agora, precisa ficar claro aqui que Gênesis 1 e 2 poderíamos chamar os versículos da criação. Amém? Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 são versículos da criação. No capítulo 1, Deus cria a terra. No capítulo 2, homem. Então nós temos e deixa separar assim, e a criatura, já que somos imago Dei, e vou colocar a criatura. Não que os animais e todas as outras não sejam criaturas, mas vou colocar todas as outras criaturas, ok? Que não seja o homem, para o capítulo 1, criação e a criatura feita à imagem de Deus. Nós temos 2 capítulos dedicados à criação. Precisa ficar claro, seria convicção que criou todas essas coisas. Deus vem da onde? De onde vem Deus? De onde vem o todo evidente? Aquele que criou todas as coisas. Primeiro, precisa ficar claro para todo crente, para todo cristão, e isso vai valer para os que estão na universidade discutir, que a Bíblia não é um livro científico. Ele não se interessa em dar dados científicos sobre a criação do homem ou a criação da própria terra. Ele traz uma exposição, uma apresentação clara de, ainda que resumido, criou todas as coisas. Então nós podemos ver ali no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizendo que para que aqueles que se aproximam de Deus precisam primeiro saber que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que lhe buscam. Porque se a Bíblia trouxesse um retrato de como Deus é, quem Deus é, cientificamente, então não precisaríamos ter fé. Se Deus fosse apresentar provas científicas dele aos homens, ok, palpáveis, então não haveria fé. A fé é exatamente porque nós não temos todo o conteúdo e o conhecimento, quer seja intuitivo, racional, todas elas se aninham à fé. A fé é o fundamento da nossa comunhão com Deus. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não ouvi, provavelmente, mas eu creio. Eu não toquei, mas eu creio. Eu creio que Deus existe. E eu me aproximo dele, porque ele recompensa aqueles que chegam até ele. Por isso você é uma mulher de fé. Você é um homem de fé, porque você decidiu acreditar, olhando para todas as coisas que Deus criou, também no Criador. Eu creio no Criador a partir de todos os meios pelos quais ele se deu a conhecer, sem que eu lhe conheça como exatamente ele é, mas eu creio ainda assim. Isso é fé, certo? Fé. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo lhe deu a conhecer. E eu vou falar disso quando tratar do conhecimento, a chegar lá bem no fim. Primeiro, vamos lá, a expressão Deus criou os céus e a terra. Primeiro ele coloca Deus na criação. Ele começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio é a primeira palavra do livro de Gênesis. E essa palavra dá nome ao livro. No princípio. E o livro também se chama No Princípio. Porque a palavra Gênesis significa o quê? Crentes novos, aprendam já. Princípio. A palavra Gênesis significa princípio. Até no português nós podemos usar essa palavra, né? A gênese de tudo é isso, né? A gênese de tudo, por exemplo, a gênese de Jesus é lá no alpendre. Aqui é a gênese, é onde tudo começou, certo? Então a palavra Gênesis significa no princípio, ok?
No princípio, Deus cria princípios. No princípio, Deus estabelece o princípio. Então, a palavra no princípio significa exatamente Gênesis. No princípio. Agora, este no princípio não precisa ser entendido como o princípio de Deus. Não, é o princípio da criação. Certo? Porque Deus é sem. Deus é que gerou o princípio. Deus está antes do princípio. Então o que teve princípio é a criação, é a criatura. O Criador não tem princípio, por isso ele não tem fim. Ele é a fonte de todas as coisas. Aleluias! Ontem na cruzada eu expliquei algo bem simples e um jovem veio no fim e disse assim: pastor, eu quero só te agradecer, porque eu vim nessa cruzada e me fizeste entender algo que nunca ninguém conseguiu me explicar. E eu precisei apenas numa metáfora explicar isso. Lhe expliquei a metáfora da mãe grávida, ok? E do filho que entra no ventre da mãe. E aí a criança no ventre da mãe diz assim: mãe não existe. Se a mãe existe, me mostre a mãe está onde? Só que você está dentro da mãe, é exatamente por estar dentro da mãe que você não consegue ver a mãe. Um bebê dentro do ventre da mãe nunca vai ver a mãe. Ele não pode pedir prova científica da existência da mãe. Eu quero ver a mãe. Se a mãe existe, por que eu nunca lhe vejo? Não. Que Deus nos rodeia, tudo que nos rodeia é Ele, é dele, é por Ele, é para Ele. Então eu não tenho ciência alguma para ver aquilo que me rodeia. Então me prova, onde é que a mãe está? Se a mãe existe, me mostra. Então fica só calado, fecha os olhos e veja o coração dela bater. Veja ele te alimentar pelo cordão umbilical. Veja o seu calor te cobrir. Veja ela te proteger. Mãe existe. E você vai saber no dia do parto, quando você sair. Deus existe. E você vai saber no dia que você morrer e ressuscitar. Quer seja para o céu, quer seja para o inferno. Deus existe. E que aqueles que se aproximam dele saibam que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que lhe buscam. Então, neném, se alguém te pedir prova da mãe, ele fala: sai da barriga. Ô crente, se alguém te pedir prova de Deus, diz: só morre. Sai da vida. E vai encarar Deus face a face. Do dia no tribunal dele, você vai lhe ver em seu juízo, aleluia, em sua justiça, em seu rigor. Eu não preciso morrer para lhe ver. Eu estou mesmo nesse ventre chamado terra e eu estou a dizer: mãe existe, Deus existe, mãe existe, Deus existe. Ele me salva, ele me guarda, ele me protege. Nunca lhe vi, mas ele me vê. Nunca lhe ouvi assim com a voz dele, mas eu lhe ouço nas escrituras, eu lhe ouço na criação, eu lhe ouço nos testemunhos, eu lhe ouço. E mesmo irmão que você ouviu Deus a falar, aquela não é a voz dele, é a voz que ele usou para falar contigo. Vou repetir. Se você, pastor, eu ouvi Deus a falar comigo, não é a voz dele, é a voz que ele usou para falar contigo. Alguém certa vez diz assim: o homem usa máscara para se esconder, Deus usa máscara para se apresentar. Pastor, como assim? Porque se ele vir como ele, você vai morrer. Teu olho não vai lhe suportar. Então ele tem que usar o que teus olhos conseguem conceber, o que teus ouvidos conseguem ouvir. É por isso você vai ver Elias falando da voz de Deus de um jeito, Eliseu falando da voz de Deus de um jeito, Moisés fala da voz de Deus de um jeito. Aí você começa a ver, mas como é que ele é? Ele é como é, mas ele se apresenta como você precisa lhe ver, na dimensão e nos limites que você mesmo tem. De outro modo, teus olhos explodiriam se você lhe visse. Ele aquece mais do que o sol. Aleluia. Agora imagina só um ser que criou todos os planetas como são, te aparecer. E o planeta Terra é neném. E mesmo o neném Terra é grande. É só você estudar astrologia, você vai ver os planetas. Os mais grandes que não têm vida estão ali. É grande. Terra é. Mas Deus decidiu, nesse planeta pequenino, colocar umas criaturas à sua imagem e semelhança. Aleluia. E os conduz em sua graça, amor e verdade. Então,
Eu quero falar da criação, mas aqui entra a questão do teísmo. E inclusive, nós não temos apenas os ateus, os ateístas que não creem em Deus. Nós temos uns que creem em Deus, né? Daí da teologia grega, e da teologia, por exemplo, do deísmo. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Os deístas acreditam que Deus criou todas as coisas, mas abandonou a criação à sua própria sorte. É tipo, Deus criou tudo, já vos fiz, agora fiquem ali, né? E ele não se interfere em nada. Não. Nosso Deus, ele é bondoso com sua criação. Ele não só criou, ele sustenta a criação. Ele é que define os limites do mar, os limites do rio. Ele interfere, aleluia, até nos nossos próprios atos, quando esses atos poderiam nos levar à ruína. A história toda da criação, da queda, da redenção, inclusive da glorificação, é uma interferência divina na criatura e na criação dele. Deus está interferindo. Amados, eu não sei vocês, mas minha oração, todos os dias que eu me lembro, eu oro para Deus interferir na minha vida. Faça a tua vontade, que é melhor do que a minha. A tua vontade é melhor do que a vontade da minha esposa. É a vontade melhor do que os meus filhos. Faça em mim a tua vontade. E quando eu tiver a fazer a minha, interfere, Deus. Me impede, Senhor. E Jesus Cristo prova essa oração quando diz: segura a minha mão, não me deixe cair em tentação, porque eu tenho muita potência para falhar, mas Deus tem toda a potência para interferir nas minhas falhas e a orar nos dias que eu falho. Amados, nós teistamente cremos que Deus criou todas as coisas, mas Deus está em todas as coisas, manipulando tudo ao favor do seu próprio projeto. Deus está no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Inclusive das coisas negativas, Deus está no controle. Ainda que eu não entenda, Deus está no controle. Ainda que doa, Deus está no controle. Aleluia. O que precisamos saber sobre a criação? Primeiro, na criação Deus não tem parceria. Atenas não está presente na criação. Zeus não está presente na criação. Sei lá, os deuses de qualquer povo não estão presentes. Deus é o ator único da criação. No princípio criou Deus. Não tenho parceiro, não tive sócio. Eu criei essa terra por mim mesmo, pela minha vontade, pela minha autoridade, pelo meu poder. Por isso Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é dono de todas as coisas. Quem crê? Então, nisso precisamos saber que a terra é criada por Deus unicamente. O ato da criação foi um ato livre e da sua própria vontade. A obra da criação teve um princípio. A palavra princípio em hebraico é Bereshit, que literalmente significa começo. Bereshit, ou Deus deu começo à terra. Nem sempre essa terra existiu, nem sempre a terra foi, mas Deus deu início a ela. E se Deus deu início a ela, existe um propósito para o início que ele deu. Ninguém cria nada com propósito específico. Nem sempre existiu telefone. Um dia se deu início a carros, nem sempre existiu carros. Um dia se deu início a navios, nem sempre existiram navios. Um dia se deu início a qualquer coisa que usamos hoje, nem sempre existiu. Então a razão do início, a razão do começo, a razão do princípio, ela define claramente o objetivo dela também. Por que se criou carro? Para andar. E até hoje os carros andam, ou não? Para nos levar, para nos transportar. Por que se criou avião? Para atravessar oceanos, para voar, para ser muito mais rápida a viagem. E até hoje os voos cumprem o propósito pelo qual foram criados. São melhorados todos os dias, são aperfeiçoados todos os dias. E Deus também criou a terra. A pergunta também que seria importante responder é: como é que Deus criou? Qual é a matéria-prima que Deus usou para criar a terra? A Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir pela sua palavra. Ou a ferramenta usada por Deus para a criação foi a sua palavra. A matéria-prima claramente também tinha que ser o seu poder. Se ele cria tudo com a palavra, a matéria-prima foi o poder. Então Deus cria a terra do nada. Quando vos perguntar qual é a matéria-prima, o poder dele. Qual a ferramenta que ele usou? A palavra dele. Deus disse: haja e ouve. Haja e ouve. E isso explica exatamente em grego, né? Principion, que está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio, em Gênesis, criou Deus os céus e a terra. No
no Evangelho de João no princípio era a palavra, o verbo, ok? Nota está no princípio era, a palavra estava, a palavra era, no princípio era, a palavra estava. O princípio de João 1 é, na verdade, a revelação clara do princípio de Gênesis. Se eu tivesse que organizar hoje os evangelhos na reunião, eu poderia sugerir que o evangelho sinótico, embora João tenha vindo depois, eu coloquei no primeiro para cada o primeiro livro do Antigo Testamento, porque o primeiro livro do Antigo Testamento começa no princípio, e ficaria também, o primeiro livro do Novo Testamento também começa no princípio, porque enquanto temos o princípio de todas as coisas criadas por Deus, então nós temos no princípio da redenção operada por Deus, porque Jesus Cristo no princípio era o verbo. A palavra verbo significa a palavra. A palavra, ou a Bíblia está dizendo que no princípio Jesus foi a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas. A palavra usada por Deus para a criação de tudo é Jesus. É Jesus que depois se faz carne. É o Criador, a palavra é criadora, e o Criador se torna criatura. É por isso que quando vocês olharem para Jesus, admiram-no. Porque Jesus no princípio era o que criou tudo. E agora, no Novo Testamento, Jesus se faz homem. Se torna carne. O Criador se torna criatura. O Criador de tudo se torna criatura entre todos. Amados, aí então, esta palavra de Deus, que é Jesus, agora é uma criatura. O que precisamos aprender mais sobre Gênesis e a criação é que esta obra operada por Deus é uma declaração viva, né? Ainda que não científica, e aqui entre os teólogos para trazer aspecto científico, porque o interesse de Deus é nos dar essa exposição para a nossa fé nele. Então, aqui nós precisamos entender que no princípio criou Deus os céus e a terra. Precisa entender que aqui não temos apenas a criação das coisas materiais, porque o mundo como conhecemos hoje não é só material, o mundo também é espiritual. Então nós temos aqui a criação das coisas espirituais. Eu gostaria que lêssemos Neemias 9. Neemias 9, 6. Neemias 9, 6. Quem já achou dar um amém? Olha o que a palavra diz. Só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vidas a todos. O exército dos céus te adora. Ou este versículo 6 demonstra que Deus não fez apenas o que nós vemos e conhecemos. Deus fez os céus, Ele fez o céu dos céus. Deus fez os céus e Deus fez os céus dos céus. Nós quando estudamos em teologia os céus, nós dissemos que temos o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, para dizer o quê? Que não existe apenas os céus que vemos, existe o céu dos céus. Não existe apenas a matéria, existe a espiritualidade por detrás de todas as coisas. Por isso nós acreditamos piamente que o mundo não é apenas físico, o mundo é espiritual. Aonde existir qualquer homem, qualquer cultura, qualquer rito, qualquer povo, você vai encontrar espiritualidade em todos os lugares. É por isso que você vai ver nossos amigos afrocratas vão dizer assim: quando os brancos chegaram aqui, né, na África subsaariana, já encontraram nossos deuses, já encontraram espiritualidade. Mas isso aqui é óbvio, em todo sítio onde alguém encontrou, já encontrou espiritualidade. Muitos anos antes, todos os povos tinham acesso à espiritualidade. Quando Abraão foi chamado das terras dos Ur dos Caldeus, Abraão largou a espiritualidade atrás da espiritualidade. Todos os povos têm espiritualidade. A pergunta é: como acessaram a espiritualidade?
Demônios produzem espiritualidade. Demônios se revelam aos povos. Homens, por causa da sua sede por Deus, procuram deuses. Imagina só. Imagina, irmão. Numa terra onde tem homens que têm espírito, haverá espiritualidade. Porque nosso corpo sempre vai procurar corpo. Nossa carne sempre vai procurar carne. Por isso, onde existe homem, você vai ver tem pessoas a caçar. Ou está aí caçar carne, que tem corpo. Está aí caçar javali, que tem corpo. Porque corpo procura corpo. Carne quer comer carne. Só que nós não somos só carne. Nós também somos espírito. Espírito também quer acessar espírito. Então onde o crente, onde o homem está, ele por ser espiritual, ele quer acessar o espírito. Porque de manhã come carne, mas à noite começa a olhar para o mar, e olhar para as estrelas, olhar para a lua, e começa a dizer: aonde estiver qualquer espírito, me possua, me dirija, me conduza. Porque o espírito anseia pelo espírito. Só que o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, não é o homem atrás do espírito, é o espírito atrás do homem. Não é o homem atrás de Deus, é Deus que por meio de Jesus veio atrás do homem. Por isso nós vamos a todos os lugares, mesmo encontrando espiritualidade, e dizemos: vossa espiritualidade é vazia e é fraca, porque vocês foram atrás de um Deus que nunca veio. Mas nós viemos vos anunciar um Deus que veio atrás do homem e se revelou por meio de Jesus para a salvação de todos que creem. Se alguém te perguntar por que existem várias religiões, responde: é porque existem vários homens. E por que você crê que você acerta? Porque só existe um Deus. Talvez você não entenda o que eu digo. Eu estou a dizer: existem vários homens, por isso cada homem busca o espírito dele, religião dele. Existem vários, só um Deus, por isso o único Deus buscou o povo dele. Então eu creio ser essa certa, porque essa não é a religião dos homens, é a religião de Deus. Na religião dos homens, o homem é que se move para ir atrás dos deuses. Na religião de Deus, Deus é que se move para ir atrás do homem. Por isso o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Criador de todas as coisas. Cristianismo não é o homem atrás de Deus. Cristianismo é Deus atrás do homem. O cristianismo não é o homem querendo encontrar Deus. O cristianismo é Deus desejando achar o homem. E glórias a Deus que Ele nos achou. Glórias a Deus que Ele nos encontrou. Glórias a Deus que Ele nos salvou. Glórias ao Cordeiro de Deus. Por isso Jesus revela, pastor Glória, que eu sou o caminho. Só que Jesus Cristo não é um caminho que o homem precisa entrar. Jesus é o caminho que caminhou até o homem. Eu, quando tento achar um comparativo do caminho, eu encontro uma metáfora muito fraca para ela, que é na verdade a escada rolante, ou o tapete rolante. Porque no tapete rolante, principalmente aqueles que estão agora no aeroporto novo e no aeroporto de Portugal, quando você chega, é uma espécie de caminho que também caminha. Você entra no tapete, mesmo que você não anda, vai chegar. Jesus é esse tipo de caminho, o nosso caminho também anda. É por isso que quando você tenta se desviar, o caminho te procura no todo desvio, te traz de volta para a sua presença. Ele entrou no caminho dos perdidos, dos desviados. Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glórias a Deus, que o nosso caminho também já é destino. Quem está caminhando nele já chegou. Imagina você fazer uma viagem que o transporte é já o destino. Quem já chegou? Quem já chegou? Vem mais próximo domingo. Qual o propósito da criação de Deus? Primeiro, a criação foi feita para revelar a glória. Salmo de número 19:1. Deus criou para a sua glória, como disse ao início. Qual outro? Para a glorificação de Deus. Não é só para a glória de Deus, também para a glorificação. Isaías 60:21. Isaías 43:7. Deus não criou apenas para a glória dele. Deus criou as coisas para a glorificação dele. Quando eu digo que Deus criou as coisas para a glória dele, ele está dizendo o seguinte: o que nós precisamos aprender é o quê? Tudo que Deus criou é para a glória dele.
Deus é glorificado. A glória dele está ali. Ainda se não lhe glorifica, é glória dele. A glória é dele. Só que Deus não criou as coisas apenas para a glória dele. Deus criou para ser glorificado. Alguém está entendendo? Quer dizer que uma das razões de nós virmos ao culto é glorificar a Deus. Este ato de vir cultuar é participar do propósito da criação. Amém. Os pássaros quando acordam a cada manhã, as andorinhas quando voam, quando os animais estão voando, fazendo aí um espetáculo por cima dos mares, Deus recebe glória de tudo isso. É o nome dele, é o poder dele, é a autoridade dele, é a legitimidade dele. Mas o que ele espera de nós não é apenas que nós olhemos para a glória dele, mas que nós comecemos a lhe glorificar. Alguém gaste uns 30 segundos a lhe glorificar. Glorifica a Deus. Yeah. É por isso que ele criou. É por isso ele te criou. Por isso ele colocou som nas tuas mãos, colocou voz na tua boca. Aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Cordeiro. Aleluia. Por isso ele me deu pés para celebrar. Por isso ele me deu mão para aplaudir. Por isso ele me deu força para lhe servir. Ele me criou para que o seu nome fosse glorificado, exaltado, para que eu vivesse para ele. Aleluia. Participe do propósito claro, absoluto, inequívoco da criação. E isso faz com que nós participemos. Olha só, nós vamos falar da glorificação no fim, né? E você vai perceber claramente que quando nós formos para o céu, quando nós estivermos diante de Deus, povo de todas as raças, todas as línguas, eles vão estar reunidos, todas as idades, todas as raças, todas as línguas, a fazer o quê? A glorificar. Aleluia. O propósito da criação. Qual é? Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 4:11. Diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Digno és, Senhor, de receber glória, honra porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade são e foram criadas. Por tua vontade são e foram. Por causa dele criar todas as coisas por sua vontade, ele os criou para ele ser digno de receber. Amados, tanto irmão tem caçada tá onde? Tem irmão tem caçada, levanta para os irmãos mexer o pescoço. Tem caçada é uma das pessoas que eu conheço pela simplicidade de Deus, pelas coisas simples. Tem caçada às vezes está numa viagem na Índia com sua mulher e lhe serve uma comida que ele admira, me manda foto. Diz assim: pastor, olha o manjar. E ele está na mesa, te manda foto da comida. Ele é bem alegre. Ele não come sem tirar uma foto e te mandar alegrar. Amados, pode parecer uma coisa simples. Não, ele entendeu a razão de Deus ter criado a comida também. É para que Deus receba. Se você entender. Ei! Sabe, amados, se você quer desfrutar da criação, desfrute dando glórias a Deus. Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Tens um talento, glória a Deus. Comeste, glória a Deus. Matabichaste, glória a Deus. Conseguiste um emprego, glória a Deus. Foste passear na mata, glória a Deus. Admiraste um animal, glória a Deus. Compraste um cachorro, glória a Deus para todas as coisas. God did it. Deus fez isso. Amém. E por fim, nisso nasce a adoração. Deus nos criou para que Ele fosse adorado, para que Ele fosse glorificado. E aqui entra um aspecto interessante. Deus também criou todas as coisas para a felicidade do homem. Diga: para a felicidade do homem. Desfruta. Se é Deus que criou, come. Se Ele te deu. Agora, na criação, antes mesmo da queda, Deus colocou limites para a nossa. Deus não limita as coisas para não sermos felizes. Deus limita algumas coisas para não continuarmos a ser. Tudo é veneno na quantidade errada.
Por isso a tua felicidade também é determinada por quem criou essa felicidade. Por exemplo, o sexo foi criado por Deus, mas sexo tem limites. É feito por quem casou, quem fez aliança com o dono do casamento. Amados, por isso, solteiros são autorizados por Deus. Quando tem, pecam. E casados que já casaram na aliança, quando tentam evitar o sexo, pecam. Por isso, quem é solteiro, fez sexo, pecou, está na disciplina. E quem é casado, sexo, pecou, vai para a disciplina também. Por isso, casados desfrutam da felicidade do Deus que criou o sexo, criou o orgasmo, criou o libido, criou o beijo, criou a saliva, criou o impacto de todas essas coisas boas. Só diz quem é casado. Solteiro que celebrar está na disciplina. Só adore a Deus que é casado. Assim hoje tem, para a glória de Deus. Ai daqueles que Ai daqueles que juntarem sangue em casa, estão impedidos pela própria natureza. Agora, aos solteiros, cabe. Amado, eu já fui solteiro até os 25 anos. Fui solteiro até os 25 anos e tive felicidade em me privar daquilo que não estava aberto para mim. Por isso, quando Deus criou, e isso nos leva para a queda mais tarde, quando Deus criou todas as coisas, disse, coma tudo, mas da árvore não. Em outra palavra, nós temos limite para tudo. Nós temos acesso a tudo, mas no acesso temos limites. Deus nos deu acesso a tudo. Amados, toda a terra é nossa, mas mano, não entra no Parque Nacional da Kisama. Podes não voltar. Porque não, estou indo no Etosha, no Parque do Etosha, estás lá mesmo, entra só. Não, Deus é que criou. Morreste. Vai se encontrar com o leão. Vão te comer. Leão é mau. Leão é grande. O rugido dele já te faz desmaiar. Se não te comer é graça. Estava repleto, comeu alguém antes de ti. Mas irmão, lá tem chita, lá tem... Ah não, Deus é que criou o rio, vou tomar banho aqui no Cachito. Jacaré lá é bangão. E quando tem jacaré bangão, cuidado. Cuidado. Podes morrer, você tem que ter sabedoria. Ok? Porque Deus criou tudo para nossa felicidade. Mas a felicidade é preservada pelos limites. Se você não entender os limites da felicidade, até a felicidade você vai destruir. Então, quem não entende o limite da felicidade, criado por Deus, faz tudo, come tudo, acessa tudo e morre cedo. Bebe tudo, come tudo, vai com todas, vai com todos, arranja papoite, vai com a mamoite. Amados, você vai atropelar. Deus criou as coisas para nossa felicidade. Por isso, uma maçã, uma peça de banana, uma boa picanha. Quando você sentir que não está na mais, para já. Glutonaria é pecado. Porque quando você já extrapola, Deus criou, vou comer. Casa de bom está à tua espera. Misturou tudo, doce, salgado, azedo, não sei o quê. Depois, está mal. Então, nota que tudo que nos foi criado para felicidade, nos foi criado com certos limites. Eu, por exemplo, ando a projetar, pular de paraquedas, mas eu estou a pensar bem. Porque alguém morreu, foi naqueles balões de fogo, balão queimou, aquele fogo queimou o balão, agora as pessoas estão a se atirar. De lá de cima, onde o balão estava, só estavam já a cair a morrer. Eu fiquei a pensar, se eu estivesse nesse balão, ia só esperar o cesto cair e morrer só. Mas também não sabe, a reação do momento para você tentar se salvar é terrível. Então, são coisas que eu carrego desde a infância. Pular do avião. Tem. Missão impossível.
Mas já estou a passar dos 40 anos, mas meu desejo ainda não acabou. Quero poder entrar na Alemanha, entrar naquela Big Ben e correr naquela estrada com um Audi a 400 a hora. Mas isso aqui ainda não me tenho certeza que eu vou fazer. Talvez no próximo ano. Falei na minha esposa, vou levar o Júnior, eu e o meu filho. Ela falou, meu filho não. Mas o filho é meu, também é meu. Se quer morrer, vai sozinho. Você quer arranjar outro marido? Você tem... Misericórdia, irmão. Aleluia. Mas eu anuncio a igreja que pastorei. Eu vou andar 400 a hora lá na Alemanha. Mas voltarei para vós. Porque não morrerei. É só para meter a drena. Tá vendo a drena? Eu sou do Cazengue, irmão. Esses nossos carros só andam a 260, 80. Já estão a pesar 200 e tal também. Você só acelera aqui nessa estrada. Só anda 2 minutos, já acabou. Porque a estrada tem curva, tem buraco. Aqui você não dá para brincar assim. Aqui você morre à toa. Então, felicidade com limites, certo? Deus criou tudo para as nossas felicidade pessoal do homem. O sexo não é só para fazer filho, é para também recriar. Amém? Mesmo que não é para fazer filho, faça, né, o santo gemido para a glória de Deus. Nós precisamos entender que a criação também é para a providência. Mamãe Massoama, está rindo o quê? És minha afilhada, eu te conheço. Eu sei o que o pastor Glória... 3 anos, 3 filhos. Pastor Glória está no nível. Se isso não é para a glória de Deus, é para quem? Aleluia! Filho só tem distância de 1 ano, é escada. Aleluia! Deixa lá, meu tempo está a terminar. Deixa lá. Antes de nós apontar alguns aspectos sobre a criação, eu queria dizer que quando nós falamos, por exemplo, da existência de Deus, e nisso também vem a questão da existência, né, da terra, ou a origem da própria terra, precisamos saber que nós temos o conhecimento que são 4 fontes, e essas fontes são filosóficas. Tomás de Aquino aborda isso com destreza que ninguém conseguiria alcançar. Por exemplo, nós temos, por exemplo, a questão das fontes universal reconhecida como origem do conhecimento de Deus. Nós temos, por exemplo, a intuição, nós temos a tradição, nós temos a razão e nós temos a revelação. Eu disse o quê? Temos a intuição, temos a tradição, temos a razão e temos a revelação. Na Bíblia Sagrada, nós não temos um livro que é fonte científica da existência de Deus, ou até que nos dá um dado científico da criação da terra. Mas nós podemos pôr intuição. O que significa intuição? Intuição é o conhecimento direto, nato, autoconsciente, compreensão sem aprendizagem ou razão. Desculpa. Conhecimento por instinto. Quem já sentiu conhecer uma coisa só por intuição? Instintivamente. As mulheres são mais craques do que os homens nisso. E a mulher que tem marido mais ainda. Olha bem no marido. Você não está fazendo boa coisa. Estou te desconfiando. Mas ela não tem nenhuma prova de nada. Mas a intuição dela acendeu. Ok? Isso é intuitivo, é conhecimento por intuição, é instintivo. A mãe às vezes está na sala, minha esposa uma vez ficou na sala, de repente saiu para ir para... Anota onde foi, encontrou nossa filha, né? Aí que tem o quadro autista, já na janela. Intuição, a intuição dela lhe levou ali. A intuição materna lhe levou e a criança já estava na janela, ok? Quase a ser uma ninja, uma Spider-Woman, né? E essa é a intuição. Então nós temos o conhecimento por intuição. E a maioria das religiões dos homens
primitivas, elas foram criadas por esse sentimento de intuição. É o sentimento de que existe alguma coisa para além de nós. Existe um ser que tenha criado todas essas coisas. A outra coisa é a tradição. O que seria a tradição? A tradição é a soma ou conjunto de conhecimento recebido de diferentes fontes. É um conhecimento indireto, mas não ignorado, que não pode ser ignorado. Nós temos a tradição. Por exemplo, a tradição cristã é o conjunto de conhecimento que temos a escola de Antioquia, de Alexandria. Nós temos dos pais da igreja, de pessoas diferentes, tradição cristã, ok? Da patrística, os pais apologetas, né? Os pais teológicos, e vamos ali tendo esses acessos. Na tradição da própria terra, do próprio universo, nós quando vamos para os povos, por exemplo, Bantu, vamos encontrar uma tradição da existência de Deus. Vamos ver Zambiampungo, você vai no Nigéria, vai encontrar o Zibo, você vai encontrar uma tradição. Você vai para a Europa, você vai encontrar tradição. Aqueles povos nunca se encontraram, mas você vai ver que eles vão contar detalhes praticamente idênticos. Por exemplo, um detalhe bíblico, o dilúvio, ok? Que é uma discussão gigantesca na escola teológica. Você vai encontrar a narrativa do dilúvio, de uma chuva que destruiu o mundo inteiro, em várias tradições, ok? Você vai encontrar nas tradições antigas, ancestrais da Europa, da Ásia, da África, a mesma história, com personagens diferentes, com um barco que salvou as pessoas. Existe então algum conhecimento indireto que comprova que existe alguma verdade. Então, isso se chama tradição. E por tradição nós podemos saber que existe um Deus, porque vários povos contam a verdade sobre esse Deus que existe. A outra questão é a razão, ok? Que é uma fonte de conhecimento. Nós conhecemos por intuição, por tradição, mas também por razão. O que é razão? É a capacidade de raciocinar, a faculdade que tem de extrair conclusões pelo pleno exercício do intelecto. Okay? É o conhecimento desenvolvido. É ao longo de tudo que temos por intuição, a intuição nos leva a investigar. Por causa da tradição, a tradição nos leva a estudar. E por causa dos estudos, nós chegamos a uma conclusão racional. Por isso a Bíblia diz: vocês precisam dar provas da razão da vossa fé. Ou a nossa fé, nós temos conjuntos de sistemas sobre Deus, sobre Cristo. O nosso a sua ressurreição é comprovável. Então nós temos bases racionais para afirmar a existência de Deus, a existência do cristianismo, a existência da fé que temos nele. Então é racional. É por isso que nós estamos todos os dias a dizer para os crentes: não venha só domingo, venha também quinta-feira no estudo, venha também terça-feira na pregação da palavra, porque o crente não pode ser vazio. O crente tem que ter razão para comprovar o que ele afirma. Nós precisamos ter argumentos lógicos que levem as pessoas a crerem no que nós também cremos. E a outra fonte é a revelação. O que seria a revelação? É o ato divino de Deus se comunicar ao homem de maneiras a se dar a conhecer. É o ato divino de comunicar ao homem aquilo que de outra maneira ele nunca poderia conhecer. Então isso chama-se revelação. Deus se revelou por meio das escrituras. Deus se revelou antes por meio da criação. Deus se revela por meio da moralidade instalada na mente humana. Deus se revela através da Bíblia, e no fim dos tempos se revelou através do Filho. Amém? Através de Jesus Cristo. Isso chama-se revelação. Temos a revelação na criação, porque a criação revela a sua glória. Temos a revelação de Deus na nossa mente, porque nós temos o senso moral e cívico, né? De que o que é bom, o que é mau, o que é certo, o que é errado, isso é moralidade. Nós temos a revelação de Deus nas escrituras, um conjunto de livros, 66 livros, escrito por cerca de 40 homens, no espaço de 1500 anos, e não há contradição real nas sagradas escrituras. Isso chama-se revelação. Mas a mais plena revelação é que Jesus Cristo, que é Deus, se fez homem e habitou entre nós. E não só habitou, ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, assentou-se à destra do Pai, enviou seu Espírito e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao longo da história ele se apresenta a homens por meio de visão. Salvou Saulo a caminho de Damasco, lhe apareceu e ainda aparece até hoje para muitas pessoas a quem ele quer. Apareceu a João na ilha de Pátmos. Eu tenho um livro de uma moça muçulmana que hoje vive na Inglaterra, que o Senhor Jesus lhe apareceu fisicamente e lhe curou.
porque ele era filha herdeira de um senhor rico, de um homem muito rico na aldeia. Só que esse homem tinha filhas muito bonitas, e as filhas todas casaram, e as filhas todas foram embora. Essa única filha doente se tornou herdeira de todos os bens dela. Só que essa filha estava a ler o Alcorão, e no Alcorão Maria e Jesus são personagens muito importantes, e estava a ler sobre a história da mãe de Jesus. Quando leu a história de Issa, o profeta Issa, Jesus, ela começou a ver que no Alcorão Jesus era o profeta da cura. No Alcorão tem algumas narrativas de livros apócrifos, ok? Onde Jesus cura desde criança, que fazia coisas, que fazia cadeiras de mesa com milagre. Ele não era tipo outro marceneiro, no Alcorão, não é na Bíblia. Jesus transformava os mobílias, assim só com a vontade dele, mas apareceu, né? Cadeiras. E Jesus era um homem de milagre. Ela, quando começou a ler que Jesus curava enfermos, ela então decidiu pedir a Alá para que enviasse Jesus para vir lhe curar, porque no Alcorão Jesus não morreu. Jesus foi aos Deus vivo para um dia voltar para vir julgar. No Alcorão, quem morreu na cruz foi Judas, que lhe confundiram o rosto para enganar o povo que prendeu Judas, porque ele matou na cruz, mas Jesus foi vivo para o céu. Então é um escape são boatos que foram até a Arábia, e Maomé, né? No Alcorão. Aí então essa menina começou a orar para Alá enviar Issa, que é Jesus. E aí ela estava a orar durante dias: manda Issa para me curar. Alá, se você existe, manda Issa para me curar. E um dia Alá ouviu a oração dela, o Jeová ouviu a oração dela, Elohim ouviu a oração dela, e de repente ela estava sentada no quarto com os pés todos mirrados, aqueles pés que não crescem mais desde a infância que ela pegou uma doença, aqueles pés todos magros, pequenos, contorcidos. Aí então Issa lhe apareceu, disse: minha filha, levanta. E Issa estava com as mãos perfuradas, as mãos sangrentas. No Alcorão Issa não tem essa marca. Certamente o Issa que ela apareceu não é do Alcorão, é o Issa único, eterno, é o Jesus, Salvador da humanidade. E aí ela olhou: Issa, és tu? Sou eu, levanta da cama e vem ter comigo. E ela disse: mas eu não posso levantar. Você pode levantar. Aí ela pegou, meteu os pés no chão pela primeira vez, levantou, e Issa lhe segurou, e ela viu os pés delas a crescer naquele momento. Empregadas todas de casa subiram a escada, quando entraram, lhe encontraram de pé. A senhora que ele viu olhou, desmaiou. A outra viu, caiu. A outra começou a gritar, desceu para ir chamar. Encontraram, aí a aldeia toda entrou em pânico. O pai, quando chegou, a filha dela que não anda, estava a andar. Perguntou: o que aconteceu, minha filha? Disse: eu li no Alcorão que o profeta Issa cura. Então falei com Alá para mandar Issa. Issa veio e me curou. Disseram: tá bom, glorifica Alá, mas não fala mais de Issa. Não, disse: eu não posso ficar, não vou falar de Issa. Começou na aldeia dela, lhe prenderam por causa disso, lhe meteram na cadeia. Na cadeia começou a pregar para todas as moças acerca de Issa, lhe tiraram da cadeia, morreu, saiu, passou no cemitério no dia do funeral, lhe tiraram no dia do funeral. Quando ela chegou no caixão, encontrou os irmãos, escreveu um livro para dizer: Issa está vivo e reina, Issa governa, Issa é o Deus vivo. Aleluia! Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus. Quem pode glorificar o Jesus que está vivo? Quem pode exaltar o Jesus que está vivo? Se coloque em pé, dando glórias a Deus. Fomos criados para que Deus fosse glorificado. Irmão, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase simples revela 7 coisas para os que escrevem ou para os que gravam bem na cabeça. Revela 7 coisas. Primeiro, revela a existência de Deus. Deus existe? Deus existe? Segundo, no princípio, significa que Deus existe antes do princípio, porque para Deus criar o princípio ele tem que ser fora dele, tem que estar antes dele. O homem existe antes do carro, por isso criou o carro. Quem cria está antes do que cria. Os homens é que criaram as casas, os homens são antes da casa. Os homens é que criaram o som, é que inventaram sapatos, então ele está antes. Deus que criou a terra está antes da terra, está antes do princípio. Então isso revela a eternidade de
de Deus. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a eternidade de Deus. Terceiro, revela o poder de Deus. Porque para criar um mundo como é, só tem que ter poder. Só tem que ter o quê? Poder. Primeiro, Gênesis 1, revela a existência de Deus. Segundo, eternidade de Deus. Terceiro, o poder de Deus. Quarto, a soberania de Deus. Deus criou. Essa é a expressão da sua soberania. Quer dizer que Deus é soberano sobre a criação. Deus é soberano sobre a criatura. Ele está acima. Não precisou que ninguém lhe metesse em cima. Ele está automaticamente em cima. Ele governa tudo o que fez. Por isso, quando alguém te pedir existência de Deus, que Deus se seja mostrado, lhe diga: meu irmão, você é criatura, Ele é soberano. Você não tem nem a soberana oportunidade de lhe ver, senão por meio do meio que Ele definiu, que é a fé. Quinto, revela algo interessante, e é algo que tem a ver muito comigo, com o meu ministério: a vontade de Deus. Revela a vontade de... Quer dizer que para criar uma coisa a pessoa tem que ter vontade. Quem já cozinhou sem vontade sabe, pode sair mal. Eu consigo dar conta quando fritaram um peixe sem vontade. Peixe fica triste. Já viu um peixe triste? Peixe mesmo lhe fritaram, mas está triste. Mas há uns peixes que você está frito, está grelhado, mas o peixe está alegre. Lhe grelharam bem. Até não sei porque que o peixe do óbito sai bem se as pessoas estão tristes. Não. É que as pessoas estão tristes com quem morreu, mas fritam com vontade. Fritam com alegria. Fritam com satisfação de estar a servir o óbito de alguém que se perdeu. Então, a criação revela a vontade de Deus. Deus criou essa terra pelo seu beneplácito desejo, sua beneplácita vontade. A sexta coisa revela a sabedoria de Deus. A terra é sábia. A maneira como a terra se comporta revela a sabedoria de quem criou. Amados, só um Deus perfeito para criar uma terra tão perfeita como a nossa. Ei, olha só, a onda vem mesmo assim, mas recua. Mesmo o tsunami que até ataca a cidade, mas depois pensam bem, recuam para os seus limites. A lua está como é que chama isso? Na distância certa para criar as marés altas e baixas, para coordenar a criação das plantas. Se o sol tivesse só mais 1 centímetro abaixo, estávamos todos queimados. Se tivesse só mais 1 centímetro acima, estávamos todos congelados. Deus colocou sabiamente na posição certa para criar inverno, verão, primavera, outono. Deus é sábio. Isso revela a sabedoria de Deus. Sétimo e último, Deus criou todas essas coisas para providência. O que seria providência? Deus criou céu e terra. É providência. Deus providenciou o material e o espiritual. Providenciou que a terra fosse alimentada pelo céu. E enquanto, vamos lá, um ato de providência divina, por exemplo, quando você vê, e aprendemos isso, penso que em geografia, né? Quando nós começamos a aprender que aí por ebulição, né, a terra leva o vapor para cima, a água evapora-se para cima, cria chuva, depois do tempo certo ela cai, e esse processo todo é um ato de providência. E a providência nós podemos chamar ela de providência, quer seja ela diretiva, preventiva, determinativa ou permissiva. Nós temos a vontade ou a providência permissiva, preventiva, deritiva ou determinativa. Determinativa significa que Deus determinou todas as coisas. Quando algo providencialmente foi determinado por Deus, está determinado. Por exemplo, José disse acerca da crise no Egito, Deus determinou. Se o rei sonhou 2 vezes é porque está determinado. Quer dizer, não há negociação. Vai acontecer exatamente como Deus determinou. Então Deus, em seu poder, por meio do seu poder criativo, Ele determinou as coisas. Só que Deus não tem apenas providência determinativa, Deus também tem providência permissiva. É por isso que muita gente vai te perguntar a origem do mal, de onde é que vem o mal? Por que estão a morrer crianças nas Palestinas? Porque Deus também tem providência permissiva. Deus permite que algumas coisas trágicas aconteçam dentro dos limites do que Ele definiu como nossa própria queda humana, porque Ele disse que no dia que você comer, vocês vão morrer. Então Deus permite doenças, Deus permite tragédias, Deus permite, porque a providência também é
permissiva. A providência também pode ser diretiva. É quando Deus dirige algo, mas permite que você siga a sua direção. Ok? Então, Deus está dirigindo por sua palavra, mas Ele quer que você tenha ciência do que Ele dirige você a fazer. Então, nós temos a providência de Deus, que também é diretiva. Certo? Então, nós estamos aqui diante das questões da providência. Mas hoje, eu encerro aqui a criação. Ainda que eu pregasse durante um mês sobre criação, não teria falado tudo. Então, próximo domingo, meu esboço não acabou. Eu acabo o esboço e entro para a queda, certo? E aí entro para a queda para vocês entenderem como é que essa beleza toda entrou em tragédia. E depois entendemos a tragédia, vamos entender o plano de Deus para a redenção. E quando entendemos a redenção, vamos entender a finalidade de Deus na glorificação. Amém? Quem pegou, diga amém. Coisas que você não pegou, assista o vídeo de novo. Está no YouTube, está no Facebook, para você pegar, apontar, ok? É por isso que eu quero orar. Se tem aqui empresário, me ajuda só a comprar aquelas telas. Pelo menos se o esboço ficar aí, fica mais rápido. Ok, se tiver aqui uma tela grande, eu só estou já a correr, já o esboço está a passar ali. As pessoas apontam rápido, não preciso ir mais ler o versículo, porque o homem da máquina, né, vai meter os versículos bíblicos. Então, meu tempo é remido. Porque pregar em Angola é difícil. Eu estou a ver todo mundo olhando no relógio. Eu queria pegar na China, onde mandam pregar 18 horas. Prega de Gênesis Apocalipse, eu vou falar, oh glória, encontrei meu povo. Por favor, faça uma operação para meus olhos ficarem pequenos. Eu quero pregar 18 horas. Eu não sei se tenho mais vida para isso, tinha que ser aos 20. Mas ore agora. Diga, Senhor, eu quero te glorificar porque criaste todas as coisas. Eu quero te exaltar porque criaste tudo. Criaste a mim, criaste meu pai, criaste minha mãe. Criaste todas as coisas. És dono de tudo. És dono da vida. És dono do tempo. És dono das circunstâncias. Quem pode resistir ao teu poder? Quem pode contornar a tua graça? Quem pode negar os teus projetos? Eu fui criado para que Deus fosse glorificado. Eu fui criado para que Deus fosse glorificado. Eu fui criado para que Deus fosse exaltado. Eu fui criado para que Deus receba honra, glória. Eu fui criado para que Deus fosse visto em mim. Eu fui criado para que as pessoas contemplassem sua beleza, sua glória. Eu fui criado para que Deus fosse conhecido e reconhecido. Alguém está a falar com Deus? Alguém está a falar com Deus? Diga, Senhor, eu estou aqui. Se me criastes para ti, eu estou aqui. Se me criaste para que Deus fosse glorificado, eu te glorifico. E eu vivo de maneira que todo mundo te dê glória. Eu quero viver de formas que as pessoas que me conhecerem te glorifiquem, te exaltem e digam, Deus é bom. Ei, eu não quero viver de modo a te envergonhar, mas em modo a te exaltar. Soberanamente Deus o exaltou acima de tudo, acima de todo. Soberanamente Deus o exaltou acima de tudo, acima. Alguém pode exaltar soberanamente? Deus o exaltou acima da vida, acima da morte. Soberanamente Deus o exaltou acima da doença, acima da família, acima Deus, soberanamente, acima de tudo, acima de todos. Eu vim aqui para dizer acima, acima, acima de todos.
Deus está acima. Meu Pai está acima. Acima de tudo. Deus está acima. Acima. Acima de tudo. Alguém se lembra? Alguém fala com Deus, fala com Deus. Diga: eu te coloco acima do meu tempo, eu te coloco acima das minhas circunstâncias, eu te coloco acima da minha vida, eu te coloco acima, eu coloco minha vida à disposição do louvor ao teu nome. Eu vim aqui para te exaltar, eu vivo para te glorificar, eu vivo para te bendizer, eu vivo para ti, Jesus. Acima, acima, acima de tudo, acima. Rate pro chacalabarabande de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Enquanto a igreja permanece com seus olhos fechados e a sua cabeça inclinada, queremos convidar você que nessa manhã ouviu a palavra do Senhor e reviu-se na criação. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para exaltar a Deus, para a sua vida, com seu modo de viver. Tudo quanto você tem deve apontar para a glória de Deus. Se você está aqui nessa manhã, ouviu a palavra do Senhor e ainda não tens levado uma vida que glorifica o teu Criador, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Nós queremos convidar aqui na frente que você que ouviu a palavra e gostaria de entregar sua vida a Jesus nessa manhã. O Espírito ministrou a ti essa necessidade. Por favor, chega aqui em frente rapidamente em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa? Já temos aqui alguém à frente. Você que ouviu essa palavra e sentiste que o Espírito te impeliu, ou está te impelindo a tomar uma decisão, a ser diferente, a ser uma nova criatura. Rapidamente chega aqui em frente em nome de Jesus. Nós gostaríamos de orar por você. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus nessa manhã, após ter ouvido a palavra? Acima de tudo, acima, meu Deus está acima, meu Deus está acima de todo, o seu Deus acima. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Aos irmãos que estão aqui, olhem para mim um instante. Essa é uma decisão séria que vocês estão a tomar. Carrega consigo sérias responsabilidades. Afinal de contas, nós estamos num mundo caído e depravado. E a decisão de seguir Jesus e andar na contramão de todo esse sistema. Mas queremos glorificar a Deus porque esse Jesus que nos chama a mudança, Ele também nos dá condições para suportar tudo quanto vier nesta vida. Que Deus vos abençoe por essa decisão. Que seja o princípio de muitos outros dias na presença do Senhor. A igreja pode glorificar a Deus em nome de Jesus. Glória a Jesus. Feche os vossos olhos então. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estou a encomendar em todas destes homens nesta manhã que sentaram aqui. O Senhor mesmo declarou na tua palavra que ninguém poderá vir a ti se o Pai não enviar. E todos aqueles que verem a ti de maneira nenhuma, o Senhor os lançará fora. Que verdadeiramente o teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, nesta manhã realiza a sua obra redentora e redima estas almas que se encontram aqui. Que seja o nascer, que seja o começo
de uma nova vida, de um novo tempo, uma nova estação na vida destes homens. Que a salvação que nos visitou um dia visite o coração dessas pessoas. Que nessa manhã os nomes deles sejam apagados do livro da condenação e que o novo nome esteja escrito no livro da vida. Opera a tua vontade, realiza o teu querer, é o que nós te pedimos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Por favor, vão acompanhar nossos irmãos. Deus abençoe vocês. Você que pode se colocar em pé no nome de Jesus. Queremos ofertar na casa do Senhor. Enquanto a banda vai nos levar em alguns louvores de palma, os gasofilácios aqui em cima no altar, vamos abençoar o ministro desta manhã. E o balaio que vai passar no meio dos irmãos é a oferta geral da igreja. Com alegria vamos ofertar na casa do Senhor. Banda, com oportunidade, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ofertar a casa de Deus com toda alegria. Amém? Jesus estava passando, operando maravilhas. Viu uma mulher que sofria 12 anos fluxo de sangue. Ela disse: vai tocar nas vestes de Jesus. Ela vai tocar nas vestes de Jesus. Ela ficou curada. Jesus estava passando, operando maravilhas. Veio uma mulher que sofria 12 anos de enfermidade. Ela disse: vai tocar. E ela vai tocar nas vestes de Jesus.